Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre como conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Todos vocês sabem que a carta de Paulo aos Romanos é certamente o maior tratado teológico do Novo Testamento. O apóstolo Paulo chega aqui ao pináculo da sua teologia. Obviamente, ele, inspirado pelo Espírito Santo, registra aqui a teologia mais profunda, este plano mais glorioso da redenção, registrado em todo o Novo Testamento. Nesta carta ele nos apresenta com clareza diáfana o Evangelho. E já no capítulo 1 ele define o Evangelho. E a partir do capítulo 1, acompanhando o capítulo 2, ele mostra a necessidade do Evangelho. Porque o mundo pagão está completamente corrompido porque desprezou o conhecimento de Deus. Mergulhou na idolatria, na imoralidade. Portanto, precisam do Evangelho. Mas ele define também que os judeus, que conhecem a lei, que seguem os rituais sagrados que o próprio Deus estabeleceu, também carecem do Evangelho porque são pecadores. Ele define que até mesmo aqueles que são moralistas, que pleiteiam virtudes, que hasteiam a bandeira de seus predicados morais, são tão carentes do Evangelho quanto os pagãos. E ele encerra dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a partir do capítulo 3, o apóstolo Paulo abre os portais da graça e apresenta-nos o Evangelho, mostrando que a gloriosa verdade da justificação pela fé é o plano eterno de Deus para a redenção do seu povo, e que toda a preparação veterotestamentária apontava para o sacrifício de Cristo, e que pelo seu sangue somos remidos, justificados. E no capítulo 4 ele exemplifica a doutrina da justificação pela fé, mostrando que Abraão, o pai da nação e o pai dos crentes, foi justificado pela fé. No capítulo 5 ele mostra os frutos dessa justificação. Nós temos paz com Deus no passado, nós temos acesso à graça no presente, nós temos certeza da glória no futuro. No capítulo 6, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que a justificação desemboca necessariamente na santificação. Quem é justificado pela fé tem uma nova vida. Não pode mais viver no pecado, porque para o pecado morreu. Nós fomos crucificados com Cristo, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida.
No capítulo 7, Paulo vai retratar a grande batalha interna do coração do homem. Porque embora redimido, porque na justificação ele foi liberto da condenação do pecado, na santificação ele foi liberto, está sendo liberto do poder do pecado, mas ainda não está liberto da presença do pecado, fato que só ocorrerá na glorificação. Então nós vivemos nessa luta constante. Mas chega no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai declarar de início que já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele nos aponta a gloriosa obra de Deus pela ação do Espírito Santo em nós. E a segurança que nós temos da nossa redenção em Cristo Jesus. No capítulo 9 ele olha para o passado e vê a eleição de Deus em relação a Israel. No capítulo 10 ele mostra o presente desse povo, a sua situação de pecado e miséria. Mas no capítulo 11 ele olha para o futuro e vê como Deus vai restaurar este povo. A partir daí, o apóstolo Paulo vai aplicar a doutrina, porque Paulo sempre tinha nas suas epístolas esse critério de, em primeiro lugar, dar a doutrina e depois aplicar a doutrina. Porque essas duas coisas caminham juntas, teologia e vida, doutrina e conduta. O conteúdo teológico que vai desembocar na vida de santidade. E a partir do capítulo 12, então, ele vai mostrar para nós que uma pessoa convertida, transformada, justificada, santificada pelo Espírito, isso desemboca em relacionamentos transformados. No capítulo 12, verso 1 e 2, o primeiro relacionamento transformado é o relacionamento com Deus. No capítulo 12, versículo 3 a 8, o relacionamento consigo mesmo. E um crente é alguém que, na sua relação intrapessoal, tem uma correta e saudável autoestima. Não se rende nem ao complexo de superioridade, nem se deixa cair no complexo de inferioridade. Mas o que é, ele é pela graça, e tem consciência disso. No capítulo 12, versículos 9 até o versículo 16, ele mostra o novo relacionamento com o seu irmão. Como você deve amar sem hipocrisia, de todo o coração. Como você deve compartilhar a necessidade dos santos. Como você deve se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Quarto lugar, ele vai mostrar a necessidade de você que é convertido ter um correto relacionamento com os seus inimigos. Não que você faça inimigos, mas você tem inimigos. Pelo fato de ser cristão. E a ideia de Paulo nos versos 17 a 21 é que você deve amar os seus inimigos. Servir a eles na necessidade deles. Não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Quinto lugar, Paulo diz que quando você é convertido, seu relacionamento é transformado em relação às autoridades constituídas. É o que está no capítulo 13. Mas finalmente, dos capítulos 14 e 15, porque o 16 é o capítulo das saudações, que tem a ver com o relacionamento também. Paulo mostra como é que você vai se relacionar com irmãos na fé, que em pontos secundários pensam diferente de você. Ele divide a igreja em chamados crentes fortes e crentes fracos. Não estamos falando daquilo que é a essência do Evangelho. Nisso não se abre mão. Há verdades que não se negociam, que não pode mexer, são cláusulas pétreas. Mas há coisas que são secundárias. Come ou não come? Toca ou não toca? São coisas que naquela época mexia com milindres
susceptibilidades. E Paulo precisa orientar a igreja que um crente nascido de novo, maduro na fé, ele precisa saber conviver com irmãos em Cristo, salvos pela graça, justificados pela fé, mas que pensam diferente de você, em alguns aspectos secundários. Pois bem, queridos irmãos, hoje quero me deter no texto lido, que é a nossa relação com Deus. E como é que Paulo começa? Ele começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esta palavra que Paulo usa, rogo, é a palavra mais forte para uma súplica e que tem no seu bojo uma conotação de ordenança. Ao mesmo tempo que é um pedido veemente, traz também na sua esteira uma ordem. E o que Paulo está rogando e ordenando? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas prestem bem atenção, que o apóstolo Paulo vai usar uma preposição aí. Rogo-vos, pois. Esse pois é o liame, é o vínculo. É a ponte de contato entre o que ele disse até aqui e o que vai dizer aqui para frente. Esse pois está mostrando para nós que, em virtude do que Deus fez por nós, que são as suas muitas misericórdias, todo o plano e obra da redenção, com aquilo que agora você vai fazer para Deus. Ou seja, Deus, por meio do apóstolo, está ordenando à igreja a apresentar cada um de nós o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e Deus tem autoridade de fazê-lo, em virtude daquilo que o próprio Deus fez por nós. Destaco ainda, que a palavra apresentar aqui, que vos apresenteis, ou que apresenteis, na língua original traz a mesma ideia dos sacerdotes lá na antiga aliança, que representando o povo, traziam um cordeiro para ser oferecido em holocausto. Uma vez colocado o cordeiro no altar, o sacrifício no altar, não se podia mais tomar de volta. Aquilo não era mais propriedade do ofertante. Aquilo pertencia ao Deus a quem se servia e se cultuava. O que Paulo está dizendo aqui é que, em virtude daquilo que Deus fez por nós, cabe-nos agora apresentar a Deus o nosso corpo e não tomá-lo de volta mais. Mas ainda destaco, meus irmãos, que quando Paulo está dizendo isso, Paulo está rompendo o status quo cultural. Porque vocês bem sabem que Paulo está vivendo no Império Romano, mas o pensamento dominante do mundo é grego. Roma conquistou o mundo militarmente, mas Roma se dobrou diante da cultura grega. E qual era o pensamento grego? O pensamento grego é que o corpo era um túmulo, uma cova, uma sepultura, um claustro, uma prisão. Os gregos entendiam que quando alguém morria, a alma era liberta dessa prisão. É por isso que eles não acreditavam em ressurreição, porque para eles era um contrassenso. Para eles o corpo, matéria, era essencialmente mal. E esse pensamento grego desembocou ao longo da história em dois extremos perigosos. O primeiro extremo é o ascetismo. O corpo não importa, vamos castigá-lo, vamos maltratá-lo. Por trás desse pensamento surgiram os mosteiros, onde a pessoa tem que fugir
da sociedade, da família, se isolar, talvez com escassez de pão, talvez até com flagelos físicos. Está por trás do pensamento grego. Segundo lugar, outro extremo perigoso, é a licenciosidade. Bom, já que o corpo não importa, tudo que eu faço com ele também não importa. E aí isso deu aso à licenciosidade, à depravação moral. E o mundo que cercava Paulo era um mundo exatamente rendido à imoralidade. Porque o corpo não importa. Paulo está resgatando o conteúdo bíblico diante dessa cultura completamente rendida ao pensamento grego. Dizendo, não, o corpo importa. Deus criou o corpo. Deus remiu o corpo. O nosso corpo é propriedade de Deus, porque Deus criou, porque Deus comprou com o sangue do seu Filho. O nosso corpo é a morada do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo, e o nosso corpo precisa glorificar a Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, ele está mostrando para nós que agora esse corpo é o verdadeiro sacrifício que Deus espera, porque você olha para a Escritura e vê que com o sacrifício de Cristo, os animais mortos foram varridos do altar. Ninguém mais precisa chegar diante de Deus com um cordeiro para sacrificá-lo, porque o cordeiro de Deus, o cordeiro perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito, e nunca mais outro sacrifício precisa ser oferecido para nos remir. Mas agora, como gesto de gratidão a Deus, você oferece o seu corpo como sacrifício vivo. Não tem mais cordeiros mortos. Santo, porque agora você que foi remido do pecado e não no pecado. E agradável a Deus, porque este é o sacrifício que Deus aceita. Então a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui para os irmãos é a palavra apresentação. Você precisa deliberada e conscientemente apresentar seu corpo para Deus. E Paulo diz, esse é o seu culto racional. Vamos entender racional aqui, irmãos, não como antônimo de emocional. Porque tem muita gente que às vezes pega esse versículo e diz, não, está vendo, o culto é racional. Então você não pode ter emoção, você não pode chorar, você não pode ter emoção, é só razão. Mas racional aqui no grego é lógico, é coerente. É coerente. Você adora a Deus com todo o seu ser. Você é razão, você é emoção, você é volição ou vontade. Então você entende a mensagem intelectualmente, é por isso que a mensagem é dirigida ao seu intelecto. Quando você entende a mensagem, isso mexe com o seu interior, você sente. E quando você entende e você sente, você age. Eu gosto muito do Dr. Lloyd Jones, foi um médico, um homem de uma cultura praticamente enciclopédica. E ele trabalhou muito essa tensão do emocional, porque hoje, em muitos redutos, a mensagem é dirigida às emoções. E tem muita gente que acha, se eu não tive um calafrio na espinha, o culto não foi abençoado. Uma pessoa chorou no culto, essa foi abençoada. A outra não chorou, não foi. É equívoco isso. Não que somos contra a emoção, nós somos contra o emocionalismo. A emoção rasa, vazia, epidérmica. Mas ao mesmo tempo, nós não somos a favor de uma razão fria. E eu gosto aí do Mark Lloyd Jones quando ele diz o seguinte: se você expõe o Evangelho, a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, sua morte vicária substitutiva, isso não mexe com você, isso não mexe com o seu coração, isso não mexe com as suas emoções,
Provavelmente você não entendeu a cruz. Como não se quebrantar diante do Calvário? Como não se emocionar diante do grande amor de Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou? Então entenda que culto racional aqui não é essa dicotomia entre razão e emoção. Não é. Culto racional aqui que Paulo está falando é um culto lógico, ou seja, nós não podemos separar, meus amados irmãos, o que acontece nos redutos dessas quatro paredes, com o que acontece lá fora no pátio, com o que acontece lá dentro da nossa casa, com o que acontece lá no nosso trabalho, com o que acontece lá no nosso lazer. Você não oferece seu corpo para Deus apenas aqui, dentro do templo. Mas o que significa oferecer seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Você precisa examinar o que você vê, o que você ouve, o que as suas mãos fazem, os seus pés, onde seus pés andam. Esse culto lógico. Imagine você que durante a semana eu estou na contramão da vontade de Deus, oferecendo os membros do meu corpo ao pecado. Agora no domingo eu venho, agora sim eu vou oferecer meu corpo a Deus como sacrifício vivo. Não combina. Tem que ter coerência, tem que ter consistência. Este é o culto racional que Deus espera de nós. Mas há uma segunda palavra que eu gostaria de explorar aos irmãos. A primeira é a apresentação, a segunda é a inconformação. E ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se vocês olharam comigo a palavra conformar e a palavra transformar, tem a mesma raiz. E a raiz aqui é forma. Forma. É sabido de todos vocês que na língua grega nós temos duas palavras muito distintas para forma. A palavra esquema e a palavra morfê. Esquema é a forma mutável, que varia, que pega a cor do ambiente igual o camaleão, que pode sofrer variações. Em outras palavras, se você olha para o mundo hoje, aquilo que era errado ontem é considerado certo hoje. Aquilo que era pecado ontem é apreciado hoje. Aquilo que era proibido ontem é recomendado hoje. Aquilo que era vergonhoso ontem é praticado à luz do sol hoje. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: não ponha o seu pé na forma do mundo, porque o mundo está rendido à ditadura de um relativismo moral. Não se conforme com isso. Essa forma é plástica. Ela é completamente líquida, não granítica. Ela está mudando todo dia, toda hora. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia não se curva à cultura. Não é a cultura que legitima a Bíblia. Não é a cultura que diz: não, isso aqui agora mudou, então a Bíblia tem que mudar, agora tem que fazer uma outra leitura da Bíblia, eu tenho que ressignificar a Bíblia. Não, 1000 vezes não. O mundo está mudando. Ele é camaleônico. Hoje não é a questão apenas da tolerância do erro, é a inversão de valores. Se chama luz de trevas e trevas de luz, se chama doce de amargo e amargo de doce. Paulo diz: não vos conformeis, não põe o pé nessa forma, não entre nesse esquema, daí vem a palavra esquema, esse esquema
que é uma rede, que é um cipoal, que é uma cosmovisão que não leva Deus em conta, que bane Deus para a lateral e elimina Deus. Paulo diz: não vos conformeis, não entrem nisso, não se renda a esse esquema. Mas notem comigo que a terceira coisa que eu quero focar, primeiro é a apresentação, segundo é a inconformação, terceiro é transformação. Mas transformar-vos. Veja vocês comigo que novamente a raiz da palavra transformar é forma. Só que aqui não é esquema, a palavra aqui é morfê. Morfê. E morfê é a forma imutável. Foi ontem, é hoje, será amanhã. Quer um exemplo disso? Lá em Filipenses capítulo 2. Está escrito o seguinte: versículo 6. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, forma, aqui não pode ser esquema, é morfê. Jesus nunca deixou de ser Deus. Então vejam vocês que essa é a forma que nunca muda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo para sempre. O que Paulo está dizendo é o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está dizendo, você tem um padrão, esse padrão é absoluto, esse padrão nunca mudou, esse padrão nunca vai mudar. Então mire nesse padrão, mire nesse padrão. E na medida que você vai mirando nesse padrão que é perfeito, sua mente vai sendo renovada. Na medida que você vai examinando a palavra de Deus, que é perfeita e absoluta, e não pode falhar, e ela é eterna, e ela é imutável, e ela é inerrante, e ela é infalível, ela é suficiente, a sua mente vai sendo forjada por essa verdade eterna, e você vai sendo transformado. Quantas pessoas, irmãos, que estão forjando a sua mente, por se conformar com esse século? Estão se rendendo ao relativismo, estão se capitulando ao pecado, estão abrindo flancos na alma para os vícios, para ideologias, para falsas teologias, para falsas doutrinas. Paulo diz: não, você precisa ser transformado pela renovação da sua mente. Você tem um padrão absoluto, olha para ele, conforme-se a ele, imite a ele, viva como ele. E na medida que você for olhando para Jesus, diz o próprio apóstolo Paulo na outra carta, segundo aos Coríntios, você vai sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo, o Senhor, pelo Espírito Santo. Bom, você pode estar perguntando assim: bom, eu não entendi, só uma coisa, pastor, o senhor deu um tema e o senhor não falou nada do tema até agora. Como conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei quanto aos meus colegas pastores, pastor Fábio que está conosco hoje, quantos de vocês já ouviram essa pergunta, que eu acho que é uma das mais repetidas na prática pastoral: pastor, eu gostaria de tanto saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus quer de mim? Qual o projeto de Deus na minha vida? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual o significado da minha vida? O que Paulo está dizendo para nós aqui hoje é que conhecer e experimentar a vontade de Deus não é uma coisa filosófica ou teórica. É a consequência de uma consagração. Quando você apresenta o seu corpo para Deus, quando você não se conforma com este século, quando você é transformado pela renovação da sua mente, então,
abre-se as cortinas e você compreende qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Conhecer a vontade de Deus não é causa, conhecer a vontade de Deus é consequência da vida que você leva de consagração a Deus. Oh, amados irmãos, que Deus nos ajude nesse tempo tão difícil em que vivemos, onde o mundo está cada vez mais agressivo, odiando a igreja, porque nunca deixou de odiar. Onde a igreja está encurralada por ideias, conceitos, valores contrários às Escrituras. Quando tantas denominações evangélicas, históricas, sucumbiram a esta conformação com o mundo. Que Deus nos ajude a mantermos nossa posição intacta, firme, inabalável, resoluta, em apresentar-nos a Deus, em não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados progressivamente. A imagem de Cristo, pela obra do Espírito Santo, até chegarmos àquele glorioso dia, quando seremos transformados, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Que Deus nos abençoe. Amém.